Olá! No STJ 25 anos de hoje, vamos falar sobre o início das comemorações do aniversário dos 25 anos do Superior Tribunal de Justiça. No dia 16 de outubro, uma solenidade no plenário do STJ contou com a presença de autoridades dos três poderes para relembrar os 25 anos da Constituição Cidadã, que deu origem ao Tribunal da Cidadania. Vamos relembrar trechos do discurso do deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e contar como foram as homenagens. O STJ 25 anos começa agora. Em 1988, o Brasil lembrou o significado da palavra democracia, exatamente no dia 5 de outubro. Foi nessa data que o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, declarou promulgada a nossa Constituição atual. Um discurso no Congresso Nacional que emocionou os brasileiros. A nação sentiu o gostinho da liberdade. Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão, e é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Foi a audácia inovadora, a arquitetura da Constituinte, recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. O enorme esforço é dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo trajeto das subcomissões à redação final. República, suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube,
Eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria reformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada até por maioria mais acessível dentro de 5 anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! No próximo bloco, vamos mostrar como foi a criação do Superior Tribunal de Justiça. Já, já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Constituição de 88 foi um marco histórico para o país. Primeiro, pela democracia, que os brasileiros tinham até esquecido que podia se tornar realidade durante o período do regime militar. E segundo, foi um avanço especificamente para a justiça do país. O Superior Tribunal de Justiça foi criado. O país. Sua gente. A Constituição Cidadã. O Tribunal da Cidadania. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! 5 de outubro de 1988. O Congresso Nacional promulga a 7ª Constituição Brasileira, a primeira a nascer no clamor das ruas. Fruto da ampla mobilização social após 20 anos de opressão e censura impostas pelo regime militar. A Constituição Cidadã, alicerce de um sistema jurídico mais forte, estruturado, com autonomia financeira, berço de uma nova corte.
Superior Tribunal de Justiça, uma das maiores inovações da nova Carta Magna. Criado para dar mais agilidade e eficiência ao judiciário brasileiro. Fazer valer os direitos garantidos na lei. O Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça tornou-se a maior corte superior do país. A lei é igual para todos. Mas em um país continental como o Brasil, é preciso que seja interpretada do mesmo modo em todos os estados. Uniformizar a legislação federal e infraconstitucional é a principal missão do Superior Tribunal de Justiça. A expansão meteórica das atividades do STJ logo inviabiliza a permanência na antiga sede. Já nos anos 90, Oscar Niemeyer projeta o amplo conjunto de edifícios capaz de comportar a produtividade crescente da nova corte. Em maio de 1995, o Tribunal da Cidadania ganha a sede definitiva. O elegante conjunto de edifícios se destaca na amplidão do cenário. Exibe os traços do genial arquiteto de Brasília. Nunca o brasileiro exercitou tanto sua cidadania. Aprendeu bem depressa a usar os instrumentos legais garantidos pela Constituição Cidadã. Pela vasta abrangência da lei federal, é o Superior Tribunal de Justiça que recebe o maior volume de ações encaminhadas à instância superior. O STJ chega à maturidade com uma estrutura moderna. A atuação do Superior Tribunal de Justiça não se esgota nas atividades jurídicas. Ele desenvolve também ações de alcance social, o programa de voluntariado, tardes culturais para a terceira idade e o projeto ambiental. Iniciativas que fortalecem sua missão e cada vez mais justificam o título de Tribunal da Cidadania. Daqui a pouco você vai ver como foi a abertura das comemorações dos 25 anos do Tribunal da Cidadania. É depois do intervalo. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país, que saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E para relembrar o aniversário de criação do Superior Tribunal de Justiça junto com a Constituição Brasileira, o STJ deu início às celebrações. Até abril, o tribunal terá uma programação extensa de eventos que vão de palestras a exposições e oficinas. Veja como foi a abertura das comemorações dos 25 anos do STJ. Antes do início da cerimônia, o plenário já estava lotado. Todos queriam participar da importante data. Os magistrados não deixaram de registrar os destaques do Tribunal da Cidadania. O tribunal desempenha uma tarefa imensa. Quando os constituintes disseram a nós vamos dividir o contencioso. Um vai ficar com o Supremo, que é o Constitucional, e o outro com o Superior Tribunal. Dava ao Superior Tribunal uma grande missão de dispor
sobre o contencioso infraconstitucional. Então, todas essas matérias de interesse do povo, né, direito civil, direito comercial e etc. Então, o tribunal já disse a que veio. São 25 anos de grande projeção. Eu destaco, sobretudo, primeiro, no setor do direito comercial, aquelas matérias que não eram mais devidamente apreciadas, como matéria de execução, matéria de falência, etc. Locação comercial ou locação em geral. E, sobretudo, eu destaco os novos direitos que surgiram com a Constituição de 88, principalmente no campo do direito de família e no campo do direito do consumidor. É um tribunal extraordinário, tem um tribunal com visão nacional, porque é integrado por ministros de todas as regiões brasileiras e engloba todos os operadores de direito, advogados, membros do Ministério Público, magistrados estaduais e federais. É um tribunal que se consagrou e hoje pode perguntar, fazer qualquer enquete junto aos operadores de direito e vamos ver que o STJ ele é um tribunal consagrado e na opinião pública, pelos jurisdicionados, exatamente por ser um tribunal da cidadania. O Supremo Tribunal de Justiça é o Tribunal da Cidadania e, portanto, eu acredito que a nosso STJ tem muito a comemorar nesses 25 anos de existência, em que ele está aí cumprindo tantas funções, tantos desafios que a sociedade brasileira tem enfrentado no nosso país. O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela Constituição de 1988. Entrou em funcionamento no ano seguinte. A ideia da criação surgiu para evitar uma sobrecarga do Supremo Tribunal Federal, que tinha uma grande demanda de processos. Nesses 25 anos do STJ, o que comemoramos foi a ampliação da jurisdição, a ampliação de acesso à justiça na medida em que o Supremo, até a Constituição de 88, não dava conta de rever as decisões dos estados e nós tínhamos apenas um Tribunal Federal de Recursos. Hoje nós temos 5 tribunais regionais federais, hoje nós temos 28 estados, cada um com seu Tribunal de Justiça e os recursos, hoje o controle da legalidade, todo é feito pelo Superior Tribunal de Justiça, atento àquilo que é mais importante para o cidadão, que é a garantia dos seus direitos, seja dos seus direitos constitucional no que tange a personalidade, no que tange a dignidade da pessoa humana. Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça é apelidado de Tribunal da Cidadania. Sem dúvidas, sem a constituição desses tribunais, sem essa nova organização, nós não teríamos como a justiça brasileira responder às solicitações de todos os jurisdicionados, todos os brasileiros. A cerimônia de comemoração teve início com as palavras do presidente do Tribunal da Cidadania. Félix Fischer relembrou os avanços que vieram a partir da criação do STJ. Em 5 de outubro de 1988, o saudoso deputado Ulisses Guimarães declarou promulgada a 7ª Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, que instituiu o Superior Tribunal de Justiça. Simbolizamos o fim de uma era e o início de outra. Jamais devemos esquecer que um sonho sonhado em grupo mais facilmente transforma-se em realidade. Um vídeo sobre a promulgação da Constituição de 88 e a criação do STJ foi exibido para os convidados.
Costa Leite, que já foi presidente do tribunal, falou sobre os desafios desses 25 anos. Ele esteve à frente da Comissão Especial de Obras instituída para transformar em realidade a nova sede do STJ, que ficaria pronta em 1995. São vivências de ontem transformadas nas lembranças de hoje. Agradeço sensibilizado, senhor presidente, a oportunidade que agora me propicia de poder compartilhar algumas dessas lembranças quando se iniciam as comemorações do Jubileu de Prata do nosso tribunal. Seja-me antes concedido, entretanto, um passo de recuo no tempo para alcançar a voo de pássaro o que se passou entre a criação e a instalação do tribunal, uma fase de transição. O livro comemorativo dos 25 anos do tribunal foi entregue ao presidente do STJ, Félix Fischer. Em seguida, o ex-ministro da Justiça e ex-senador Bernardo Cabral, relator da Assembleia Nacional Constituinte, falou sobre a importância do Tribunal da Cidadania para a população. O significado é simples. Logo que a Constituição foi promulgada, não só ela como o Superior Tribunal de Justiça sofreram várias injustiças. Nesses 25 anos, a história corrigiu essas injustiças. Hoje se reconhece que este é o grande tribunal, é o Tribunal da Cidadania. Se dá lugar a uma coisa que é notável, a Constituição é a Constituição do cidadão. Ela abre o seu pórtico, o fio condutor filosófico que ela tem é do ser humano. Uma exposição que comemora os 25 anos do tribunal também foi inaugurada. Por aqui, os visitantes podem fazer uma volta ao tempo e percorrer mais de 500 anos de história. As comemorações dos 25 anos só terminam em 7 de abril de 2014. O tribunal terá uma agenda extensa. Vários assuntos importantes que foram decididos para a sociedade brasileira foram enfrentados e decididos por este tribunal. Já o ministro Mauro Campbell lembrou os desafios que ainda estão por vir. Cabe a nós, ministros, sairmos como difusores do trabalho que o tribunal faz, dos servidores do tribunal nos apoiam para prestarmos jurisdição a todo esse país, mas muito satisfeito, porque, repito, o tribunal, nesses 25 anos, cumpre com seu dever. Ministro, a importância da data de hoje? O importante seria a concretização de uma Constituição que foi elaborada nessa transição histórica, no momento de uma ditadura, no momento em que cidadania era um nome que nem se falava, e vem uma Constituição cidadã, como falou Ulisses Guimarães. Aí vem um marco importante de construir um tribunal que vem zelar pela cidadania nas suas atribuições da própria Constituição. Então aqui é um grande avanço, é um marco, a consagração da cidadania. Recriando do STJ, o conjunto de eventos que hoje iniciamos mostrará justamente a nossa evolução. Obrigado a todos, que estejamos sempre juntos. A comemoração desses 25 anos de trabalho do STJ rendeu uma bela exposição no Salão de Recepções do Tribunal. Aliás, uma atração que é aberta ao público. A exposição STJ 25 anos do Tribunal da Cidadania conta não só com a história do STJ, mas da justiça brasileira. Do Índio, a Constituição de 88. Esse aqui é um dos painéis mais bonitos. Esse daqui é a promulgação da Constituição Cidadã, que deu origem ao Tribunal da Cidadania. Acho que essa imagem é o que mostra a união de todos por uma única causa, a Constituição brasileira. Aqui, todos os momentos desses 500 anos de Brasil ajudam a contar a história do Superior Tribunal de Justiça.
a chegada, né? Um quadro que retrata a chegada do primeiro magistrado que chega à colônia, né, portuguesa, aqui o Brasil. Isso em 1532. E aí a gente vai evoluindo. Com 1548, Dom João ele implementa aqui o governo geral do Brasil, na capitania da Bahia, que passa a ser a capital do Brasil. O projeto marca a abertura das comemorações do Jubileu de Prata do STJ. E não seria exagero nenhum dizer que a exposição é uma verdadeira aula de história. Nós fomos um pouco além dos 25 anos. Nós percebemos que, para contextualizar essa ideia, a gente vai buscar a história da justiça no Brasil. Então, os primeiros painéis trazem a história dos 500 anos da justiça, com a chegada, né, dos portugueses, com a criação das capitanias, com o governo geral, com a vinda da família real. A gente explica como foi criada a justiça até o STJ. Aqui se descobre, por exemplo, que o primeiro Tribunal de Justiça do país é baiano e que ele tem 400 anos, quase a mesma idade do Brasil. Depois que a Constituição de 88 aprovou a criação do Superior Tribunal de Justiça, faltava agora tirar o projeto do papel. E para quem não sabe, a missão foi delegada ao arquiteto Oscar Niemeyer. Daquela época, estão expostos aqui a maquete, o croquis e as fotos da construção. O STJ que abriu essa área, né? Exato, aqui não tinha. Hoje tribunal, setor de autarquias e foi o primeiro a ser instalado. Estrutura pronta, STJ erguido, mas o trabalho só estava começando para o Tribunal da Cidadania. Desde então, são quase 4 milhões de processos julgados e o primeiro foi este aqui. E como um tribunal pioneiro que já digitalizou quase todos os processos. E aqui na exposição, assim como no dia a dia do STJ, a modernidade divide espaço com as artes. Temos a Mão de Deus, vitral da fachada, que é das mais bonitas. Tanto de dentro como de fora. Acho que a fachada mais bonita de Brasília, eu acho que é o do Tribunal do STJ. Na exposição dá para perceber que não é à toa que o Superior Tribunal de Justiça é conhecido como Tribunal da Cidadania. Aqui, quem está em evidência não são exatamente os ministros. 500 anos em 25 é a história do STJ contada a partir do descobrimento. O STJ 25 anos de hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!